O livro de Deuteronômio, no seu capítulo 8, nos falam a respeito de profecias e promessas que são abundantes na Bíblia. Hoje vivemos dias que as pessoas estão buscando as bênçãos de Deus. E como obtê-las? Isso é um fato que nós precisamos ter a devida orientação bíblica. E no capítulo 28 de Deuteronômio, nós encontramos dois versos, o verso 8, que diz: O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Então, aqui talvez nesse verso 9 esteja a mais importante bênção de todo este capítulo. O Senhor te confirmará para si por povo santo, quando guardares ou andares nos seus caminhos. E encontramos promessas e profecias, são abundantes na Bíblia. Deus dá muitas garantias da sua prontidão para abençoar e normalmente fala de coisas que planeja fazer no futuro. A nação de Israel tinha saído do cativeiro egípcio, agora estava se instalando na terra prometida, e essa terra tinham anteriormente vários povos, etnias, que poderiam fazer com que Israel saísse do caminho do Senhor, servissem outros deuses pagãos, e assim Deus faz essas advertências. O chamado de Deus e da sua promessa, da sua palavra, da sua profecia era para aquele povo fosse obediente. E aqui nós encontramos essas condições, propósito que serve para ensinar, advertir, instruir o cristão rumo à obediência e, consequentemente, a uma vida frutífera. Então, este era propósito. Quantas pessoas estão buscando a bênção? Vão para um lugar, vão para outro, e aonde está a bênção? O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 1, verso 3, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Então devemos entender e procurar ter esse princípio da obediência nas nossas vidas. Sem esse princípio, nós não estaremos dentro da vontade de Deus. E nós temos um exemplo clássico na palavra de Deus de um homem que buscou a sua bênção. Era Jacó. Jacó passou por várias situações dificílimas em sua vida. O seu nome, Jacó, significa aquele que passa por cima, ou enganador. E ele agora se vê diante de uma situação desesperadora quando ele vai ter um reencontro com o seu irmão que ele enganou há tantos anos atrás. Como seria esse encontro?
Isso trouxe pavor, medo para o coração de Jacó. E ele se preparou para isso. Fez algumas estratégias humanas. Mas nós vemos que as estratégias humanas, elas não funcionam. Nós temos que ter a direção de Deus para as nossas vidas. Quantos perigos, quantas pessoas, muitas das vezes querem armar ciladas. Mas se nós estamos diante do Senhor, nós não precisamos temer o que nos possa fazer o homem ou o próprio Satanás, porque nós estamos diante e debaixo da mão do Senhor. E Jacó, ele buscava a Deus, ele suplicava a Deus numa noite que antecedia o encontro com seu irmão. Ele tomou as suas duas mulheres, suas duas servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. E Jacó, ele ficou só. Como é importante, no momento que vamos tomar alguma decisão, momento que nós vemos que estamos fragilizados diante de uma situação, é ficarmos a sós com Deus. E diz a palavra de Deus que ele lutou com ele um varão até que a alva subia. Então esse varão foi ao seu encontro, uma teofania da pessoa do Senhor Jesus Cristo, numa pré-encarnação. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Aqui vemos um princípio maravilhoso da oração. Oração não é simplesmente repetições de palavras já pré-ordenadas, já pré-estabelecidas, mas é uma luta espiritual para vencer o nosso eu, vencer os nossos pensamentos, as nossas fragilidades e colocar a fé absoluta na pessoa de Deus, a crença na pessoa de Deus. E Jacó, nesse ponto, ele foi, e a palavra de Deus diz que ele prevaleceu. Olha que prevalecia contra ele. Então, essa figura desse ser angelical, desse ser espiritual, não prevaleceu contra Jacó, tamanha era a sua disposição de buscar a sua bênção. E este varão disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Como você tem buscado a sua bênção, prezado ouvinte? Esta bênção que você tanto almeja, o que tem lhe custado? Momentos a sós com Deus, momentos de intimidade com Deus, ou simplesmente você vai de um lugar para outro, de uma igreja para outra, de um pastor para outro, de uma pessoa que se diz que tem o fluxo das bênçãos de Deus? Como você tem agido? Aqui nós vemos que a bênção, no caso deste homem, foi conquistada individualmente, ele com Deus, e a bênção foi concedida porque
o que diz o texto lá de Gênesis capítulo 32, houve uma transformação na vida de Jacó. E a bênção para nós também, ela só é possível quando há uma transformação nas nossas vidas. Quando o nosso eu, ele é sufocado pelo Espírito Santo de Deus. Quando esvaziamos o nosso eu, verdadeiramente Deus tem espaço para agir. E aquele varão perguntou: qual é o teu nome? O nome significa a pessoa, significa o caráter. Aquele homem, ele era um enganador, era uma pessoa que realmente tinha praticado várias atitudes irregulares. Talvez você, nesta manhã, nesse dia, também tenha um nome que te liga a algumas coisas desfavoráveis no seu caráter, no seu comportamento. E Deus quis saber qual é o teu nome. E neste dia o Senhor pergunta: qual é o teu nome, fulano? O nome representa muito de uma pessoa. E ele disse: eu sou Jacó, eu sou o enganador. Ele reconheceu isso. E aí o Senhor pôde agir. Quando nós reconhecemos que somos pecadores diante do Senhor, quando reconhecemos que não temos nenhum valor, Deus começa a agir em nossa vida e através de nós. E aquele varão disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Olha só, uma luta que nós precisamos ter também no sentido espiritual. Lutaste com Deus, quer dizer, meu irmão, meu amigo, vai buscar a bênção em quem tem a fonte de bênção. A bênção não está numa igreja, a bênção não está num homem, a bênção não está num sistema, num partido, mas a bênção está em Deus. Ele é a fonte de toda a bênção. E aqui o texto nos diz que Jacó prevaleceu. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E o varão disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face. A minha alma foi salva. Israel significa príncipe com Deus, aquele que luta com Deus, ou que Deus persevere, apesar das fraquezas do seu caráter, Deus o elogia pela sua atitude vencedora. Ele é um lutador. Que princípio maravilhoso para conquistarmos também o favor de Deus. Uma pessoa que não desiste, uma pessoa que sabe que a vitória em Cristo Jesus é certa. Então, nós vemos que essa atitude, ela depois foi reconhecida por um outro profeta, que foi Oséias, que ele viu como modelo a ser imitado em qualquer ocasião em que alguém se acha diante de dificuldades ou precisa passar por alguma transformação de caráter. Talvez seja esse o seu caso, prezado ouvinte.
Você está passando por alguma dessas situações, ou seu caráter, sua personalidade ainda não está totalmente formada, moldada por Deus. Você ainda não chegou a uma maturidade necessária de um verdadeiro discípulo do Senhor. Hoje existem tantos adjetivos para aquele que serve ao Senhor. Mas o Senhor Jesus, ele veio para fazer discípulos. E nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. E encontramos em Oséias, capítulo 12, verso 2, o seguinte: o Senhor também com Judá tem contenda, e castigará Jacó, segundo os seus caminhos, segundo as suas obras, o recompensará. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e pela sua força como príncipe se houve com Deus. Como príncipe lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou, e ali falou conosco. Sim, com o Senhor, o Deus dos exércitos. O Senhor é o seu memorial. Tu, pois, converte-te a Deus, guarda a beneficência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. Então, aqui Oséias está fazendo um jogo de palavras com os nomes hebraicos de Jacó. Calcanhar significa, quando ele nasceu, ele segurou no calcanhar do seu irmão Esaú. Calcanhar é a raiz do nome de Jacó. E agora, nesse episódio de Gênesis 32, ele lutou com o anjo. É o que diz no verso 4. Lutou com o anjo e prevaleceu. Essa é a raiz do nome Israel. Palavra lutou. Dessa maneira, nós vemos que Jacó recebeu a sua bênção. E voltando para Gênesis 32, no verso 31, nos falam a respeito da conclusão deste encontro. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. O que significaria a palavra manquejava? Simbolizava que houve uma transformação do caráter de Jacó. E isso também há necessidade de uma transformação do caráter com aqueles que se chegam a Deus, daquelas pessoas que o Senhor tem para salvar. Caráter tem que ser mudado a qualquer custo. Ele tem um custo a ser pago. Este custo é a morte do ego. Embora esse episódio dê uma ênfase maior na luta de Jacó, a sua transformação pessoal é um elemento fundamental nesse processo todo. Houve uma transformação neste homem. E este homem, então, ele passou a ter o seu nome Israel, o nome que realmente significa príncipe com Deus, soldado de Deus, Deus lutando, ou príncipe de Deus. Aí está, prezado ouvinte da palavra do Senhor, essa grande revelação que nós encontramos na palavra de Deus, e que isso prove
Você que busca a bênção do Senhor, o Senhor, Ele tem todo o desejo de nos abençoar, mas nós precisamos obedecer a sua palavra, ter este encontro transformador com a pessoa do Espírito Santo de Deus, para que possamos, em Cristo Jesus, usufruir de toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e que você possa buscar a sua bênção na fonte certa. Não busque em qualquer fonte. Tome cuidado com todo o engano que o inimigo tem promovido nos dias de hoje. Que Deus te abençoe. Amém.